Boa noite, irmãos. Boa noite. Prazer estar com os irmãos. Aqui é a primeira vez que eu venho aqui, né? Então, um prazer muito grande. Prazer saber que Deus tem trabalhado no meio de vocês e constituiu uma igreja aqui nesse lugar. Então, é sempre uma alegria muito grande, porque a Bíblia diz, né, que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. E cada pecador que se arrepende é de grande valor perante Deus, de tal maneira que a alegria no céu ela é causada. E esses pecadores batizados são reunidos em igreja. Então, é um privilégio muito grande, né? E essa é a minha luta lá em Mongaguá. A esperança de ser usado por Deus para que Deus salve pessoas, né? Pela graça dele. E somente pela graça dele não tem outro meio do pecador ser salvo. E estamos trabalhando lá e agradecemos, né, pelas orações, pelas súplicas, também por aquilo que a igreja resolveu fazer por nós lá, né, pela oferta que tem mandado todo mês. É um privilégio muito grande, eu agradeço a Deus por tudo isso. E peço que ore por mim e por nós lá, pelos contatos que a gente tem, né, lá. É um campo bastante difícil, né? E que é necessário realmente muita dependência de Deus. Qualquer lugar que se prega o evangelho tem que ter muita dependência de Deus. Mas depois da gente ter passado por tantos lugares, tentando plantar igrejas, né? E a gente vê que tem lugar que é mais difícil. E lá é um lugar mais difícil. Muita coisa ruim tem naquele lugar. E você andando dia a dia nas ruas, na cidade, nos lugares, você vê realmente assim a coisa ao vivo e a cores. Muito bem, agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade e realmente para mim é um prazer estar aqui com os irmãos. Conto com as orações de vocês, espero que vocês estejam orando por mim, né, e outras igrejas também que sabem do trabalho lá, né? Somos enviados lá pela igreja de Casa Verde, a maioria de vocês já sabem, né? É lá que nós temos congregado já há alguns tempos. E ore por nós, tá bom? Muito bem, eu queria falar algo simples nessa noite. Eu queria falar um pouquinho dos chamados. Chamados por Deus. Antes de entrar no assunto, eu gostaria só de... Essa biblinha velhinha aqui, eu usei por muito tempo evangelizando. Ela já descolou, eu colei ela. Mas tem algo de bastante memorial para mim neste Novo Testamento, simplesinho, né? Irmãos, uma coisa importante, eu vou começar com esse comentário e espero terminar com esse comentário também. Deus quer usar cada crente. Ele nos salvou com um propósito de glorificar o nome dele, pois a obra maior que tem nesse planeta não é a salvação dos pecadores, mas é a adoração. A salvação dos pecadores, ela faz parte de um projeto de Deus. Por que tem que ter pregações ou pregação? Por que tem que ter evangelização? Porque Deus quer que cada pessoa seja testemunha de Jesus. Porque falta adoração a Deus. Então, quando um pecador se converte, ele passa a ser um adorador. E esse adorador vai adorar a Deus de muitas maneiras, mas servindo a Deus testemunhando. Porque um dia, no futuro, não vai ter mais pregação, mas vai ter adoração. Lá no passado, não tinha pregação, mas tinha adoração. Em séculos passados. Eu falo isso antes do homem ser criado, já existia adoração.
E o homem foi criado com esse propósito de adorar a Deus. E aí a gente pergunta assim, né? Para mim tem sido um desafio muito grande aquele trabalho lá em Mongaguá. A gente pergunta assim, como é que a gente pode ser usado por Deus, irmãos? Nós podemos ser usados por Deus da forma mais simples possível. Cada um de vocês que estão aqui podem ser usados por Deus. Em seus trabalhos, onde vocês trabalham, onde vocês estudam, na universidade, na faculdade, em todo e em qualquer lugar. Porque Atos fala que a pregação deve chegar em todo e em qualquer lugar, porque Deus quer salvar pessoas em todos os cantos. Então, tem que ter pessoas testemunhando de Jesus em todo e em qualquer canto, para que haja arrependidos. E uma coisa simples. Qual a primeira coisa, por exemplo, que tem que acontecer com a gente para a gente conseguir testemunhar de Jesus? Sentir a miséria das pessoas. E ao mesmo tempo que nós sentimos a miséria das pessoas, nós somos extremamente gratos por aquilo que Deus fez conosco, nos salvou. São as duas coisas ao mesmo tempo. Porque nenhum de nós podemos bater no peito e falar com orgulho da nossa salvação. Porque foi Deus que fez tudo. Nós apenas aceitamos o chamado de Deus para a conversão. Então, sentir a miséria. Sentir que ao redor de você tem pessoas que vão partir deste mundo sem Jesus. E que uma vez que essas pessoas partem deste mundo sem Jesus, além de não viver bem aqui, porque é impossível viver bem aqui, sem ter Jesus Cristo na vida, no coração, atuando na vida dessa pessoa. Não há paz. Mas a coisa pior ainda é, seres humanos, nós morrermos de nossos pecados. Não haverá salvação. Então a pessoa estará em ruína eterna. Então esse é o primeiro ponto. E eu faço uma pergunta. Nós costumamos sentir esse tipo de situação com relação às pessoas que convivem conosco, que trabalham conosco, que andam conosco, que têm contato com a gente, com os quais nós nos comunicamos? Então essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa que um pregador deve fazer. É a primeira coisa que um missionário que vai para um lugar trabalhar, ele deve sentir a miséria. Porque é isso que vai dar perseverança para cada pessoa, para o missionário e para cada pessoa que quer ganhar uma alma para Jesus. É a coisa mais fascinante, irmãos. Nós temos desejo de ganhar pessoas para Jesus. Ganhar pessoas para Jesus é equivalente a livrar uma alma do inferno. Jesus foi um ganhador de almas, evangelista. Os apóstolos foram ganhadores de almas, evangelistas, mensageiros de Deus. Eu pergunto, nós sentimos isso dia a dia? O que ocupa a nossa mente dia a dia? Ainda vamos um pouquinho mais longe. Será que nós pensamos nisso? Será que individualmente cada um de nós pensamos nisso? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, olha como é simples. Porque Jesus quer, irmãos, que cada crente, cada cristão seja uma testemunha. Os jovens na escola, as crianças na escola, os adolescentes na escola, o jovem na faculdade, a dona de casa para outras donas de casa, os profissionais liberais para outros profissionais liberais, cada pessoa em seu devido andar diário. Era isso que a igreja primitiva fazia. A Bíblia fala que todos os dias eles não cansavam de pregar Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós conversamos sobre tantas coisas, mas não conversamos sobre o Senhor Jesus. Eu faço uma pergunta.
E eu não estou ainda pregando. Eu não estou ainda pregando. Qual valor tem Jesus para nós? Quanto vale Jesus para você? Para os apóstolos, para cada um dos apóstolos, Jesus valia mais do que a vida deles. Por isso, eles pregavam debaixo de perseguição, debaixo de açoite, debaixo de prisão, e quando foram ameaçados que deveriam pregar, não pregar mais Jesus, ele falou: olha, nós preferimos obedecer a Deus. O irmão orou aqui, a liberdade que nós temos. Pode ser, irmãos, que a liberdade que nós temos pode ser a maior prisão que nós temos. Escute isso. Pode ser que a liberdade que nós temos seja o maior cativeiro para nós. Porque nós não somos, podemos não ser cristãos funcionantes. Viver e andar para aquilo que Deus projetou para nós. Somos salvos para as boas obras. A maior obra de todas as boas obras é um pecador que se arrepende. Agora eu vou um pouquinho mais. Quanto tempo você gasta pensando sobre isso? Quanto tempo você usa o seu celular para isso? Quanto tempo você medita nisso? Quantas pessoas tem na sua agenda que você está orando para que essas pessoas se convertam? Segunda coisa que tem que ter na vida de uma igreja, de um pastor, de um diácono, de todos os pais, todas as mães que são cristãs, é orar. Orar todos os dias, várias vezes no dia. Tem versículos que estão na Bíblia, não estão lá à toa. Para a gente passar por eles como se não tivesse significado. Orai sem cessar. Nós não podemos viver sem beber água. Bebemos água todos os dias, várias vezes no dia. Nós não podemos viver sem comer, não é verdade? Comemos bem, porque não tem um mandamento, comer sem cessar. Imagine para nós, os batistas, se tivesse um mandamento, comei sem cessar, comei sempre, comei em todo o tempo. Mas tem, irmãos, um mandamento, não é opcional. E quando nós falamos de orar, não é orar de manhã, na hora do café, no almoço, na hora do almoço, à noite, na janta ou na hora de dormir. É orar, meus irmãos. Como certamente vocês têm aprendido aqui com o pastor de vocês. Orar pelas almas. Suplicar. Interceder. Lamentar como fez Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e todos quantos te são enviados. É chorar como Jesus chorou. É orar em agonia. Se entristecendo porque as pessoas estão tão duras. Porque as pessoas estão tão resistentes ao Evangelho. É orar sempre. É gastar tempo orando por um grupo de pessoas que você quer que esse grupo se salve. É isso que fazia
os apóstolos, era um dos maiores ofícios dos apóstolos, capítulo 6, que eles estavam servindo as mesas, chegaram a uma conclusão e disseram, olha, não é bom que nós façamos isso. Isso é importante. Servir as mesas, fazer o trabalho diaconal, servir os necessitados de coisas, alimento, etc. Mas vamos escolher homens para fazer esta parte. E nós permaneceremos na palavra e na oração, irmãos. A maioria dos crentes acham que orar é perder tempo. Que triste. Se Deus não me contesse aqui, eu choraria o resto do tempo que eu tenho para pregar por isso. A maioria dos crentes acham que é perca de tempo orar, por isso oram tão pouco. É orar. Pastor Marcos, se alguém perguntasse, aonde você empenha o seu maior tempo lá no trabalho, na cidade onde você mora? Orando, estudando, orando, evangelizando. De novo, no outro dia, na terça-feira, segunda foi isso, terça-feira a mesma coisa. Orando, estudando, orando, evangelizando, testemunhando, saindo, sentindo a minha miséria e a miséria do próximo. Sentindo como eu sou tão incapaz de levar alguém a Cristo. Tendo contato, tendo mais contatos. Perdendo esses contatos, adquirindo outros contatos. E depois que esses contatos se dispersam, vem novos contatos. Olha, que legal, hein? Que trabalho maravilhoso. Temos contatos, perdemos esses contatos. Trabalhamos, oramos, temos novos contatos. Depois desses contatos, interessante, Deus vai fazendo uma seleção. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É interessante que na evangelização diária, você vê na prática o que é ser muitos chamados, poucos são os escolhidos. São poucos os que se salvam, disse Jesus, nos dias dele. Imagine depois de 2000 anos atrás. Orar. Irmãos, sabe de uma coisa? Eu fico pensando, às vezes, em algumas passagens bíblicas. Parece que a gente, se você olhar assim aos olhos da carne, parece que Jesus não tinha muito sentimento, afeição. Estou ironizando, parece. Quando João Batista morreu, que ele teve o pescoço dele cortado e levado num prato para Herodes, ao pedido de uma mãe ímpia, má e cruel, que teve a liberdade, olha aí a liberdade, de pedir o que ela desejasse depois da filha dela ter dançado para Herodes. E ela falou para a filha assim, pede a cabeça do pregador. E Herodes ficou um pouco entristecido, porque o povo tinha uma consideração por João Batista, mas palavra de rei é palavra de rei, não pode voltar vazia. Então ele mandou decapitar João Batista. Então, esse fato ocorreu, e é interessante, eu estava falando com a minha esposa, e falando com pessoas que eu encontro lá que são cristãs.
uma das coisas que a gente vê hoje que está cada vez mais escassos nas igrejas, pregação sobre santidade. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Aí eu estava falando para ela sobre santidade. João Batista, o motivo porque ele, lógico, Deus permitiu, mas foi porque ele pregou sobre santidade. Falou para aquele rei ímpio que não era lícito ele possuir a mulher do irmão dele. Adultério, que é tão comum na sociedade hoje em dia, que é tão aceito, que está até se tornando antiquado falar contra isso. Bom, pastor, mas aonde está a questão que você falou que Jesus parecia não ter sentimento? Que então houve esse fato, esse ocorrido, e os discípulos foram e sepultaram João Batista. Jesus não estava no enterro de João Batista. E quando Jesus Cristo ouviu que João Batista tinha sido morto, a Bíblia fala assim: Jesus se retirou para um lugar deserto, ele foi fazer o quê? O que Jesus fazia num lugar deserto? Ver os animais do deserto? Não, irmãos, ele ficava lá porque ele gostava de estar a sós com Deus. Sempre, nos momentos de agonia de Jesus Cristo, ele estava, quando ele passava por aqui, ele estava a sós com Deus. Mas espera aí, ele não ligou para o que aconteceu com João Batista, o seu servo? Então, o que Jesus fez após isso? A multidão o procurava. Sabe o que ele fez? Ele foi trabalhar, servir a Deus, curou muitos de muitas enfermidades, pregou, evangelizou, ele fez muitas coisas. Porque o projeto de Deus, irmãos, não pode ser impedido por nada. Quando Estevão morreu no livro de Atos, a Bíblia fala que a igreja saiu dispersa e foram por todas as partes pregando. Veja, não é que Jesus não tinha sentimento. Jesus não só tinha sentimento, não era levado pelo sentimento, era levado pela teologia, mas ele tinha afeto pelas pessoas, ele tinha amor pelas pessoas, ele tinha sentimento pelas pessoas, mas ele sabia como fazer certas coisas. Ele jamais deu um passo errado. Lógico que ele amava João Batista. Mas lê lá para você ver depois de capítulo 14 de João o que aconteceu. Geralmente, uma coisa importante, quando as pessoas ficam muito tristes, tremendamente tristes, as pessoas querem ficar sós, não a sós para falar com Deus. Não a sós para falar com Deus, a sós para falar consigo mesmo. Ficar remoendo o que aconteceu. Ficar passando a fita das maldades que as pessoas fizeram contra ele ou contra ela. Ficar relembrando. Aquela pessoa me fez isso. Aquela pessoa me maltratou. Eu era tão amigo daquela pessoa, mas ela fez isso. Falta de perdão. Jesus não ficou a sós com Deus para ficar tendo sentimento de alta comiseração. Isso significa grande dó de si mesma ou de si mesmo. Não, irmão, Jesus era maduro. Quando nós fazemos assim, é falta de maturidade da nossa parte. Pastor, como você tem coragem de falar isso? De Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar coisa diferente. De Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar coisa diferente.
como que os irmãos do passado, Velho e Novo Testamento, enfrentaram suas lutas? Com muita oração, com muita súplica, com muita humilhação, com muito choro, com muita tristeza, sim, mas não se entregando à tristeza. Porque esse é o caminho, irmãos, esse é o caminho das trevas. 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel e não vos deixará tentar além do que podeis, mas junto com cada tentação permitirá o escape para que vocês possam suportar. Então, nunca vai acontecer, escute isso, nunca aconteceu algo em nossas vidas que nós não pudéssemos suportar. É nós que não queremos aceitar o que Deus permite na nossa vida. Somos semelhantes à mulher. Somos semelhantes à mulher de Jó. Podemos receber, ela falou, para o seu marido, quando ele estava naquela situação precária: você ainda retens a sua integridade para com este teu Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Gente, quando a pessoa chega nesse tipo de sentimento, o diabo já trabalhou bastante na vida dela. Mas Jó disse: podemos receber o bem de Deus, por que não também os males? Irmãos, famílias desta igreja, jovens, moças, rapazes, crianças, a maior arte que nós devemos aprender nesse planeta é a arte de orar. Por que Jesus orava tanto se ele era Deus? Por que Jesus orava tanto se ele era Deus? Ele era Deus, mas ele também era homem. Como Deus, ele não precisava de orar, mas como homem, ele precisava de orar e precisava muito. Ele não só orava, mas ele fazia intensas orações pela obra missionária. Todo crente tem que aprender a arte de orar. E para você aprender uma arte de orar, você tem que aprender uma outra arte. A arte de ficar a sós. Porque não tem como você se derramar como um corinho que nós cantávamos no passado em chácara, cantamos em Betel, cantamos em muita igreja, quando a gente nos encontrávamos. Quero me derramar. Ou como outro corinho que diz que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Veja, irmãos, o melhor lugar do mundo não é na frente da tela. Não é nos encontros com os homens, com as mulheres, mãe, pai, seja lá quem for, não. O melhor lugar do mundo não são com as pessoas. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Orar sempre, orar sem cessar. Interessante. Sentir a miséria nossa e do próximo que não tem Jesus ainda, que não é convertido, que não é salvo, que não se arrependeu dos seus pecados, que pode ser que foi chamado muitas vezes, mas ainda rejeita Jesus, e rejeitando Jesus Cristo, não tem como viver bem aqui nessa terra, porque viver bem não é ter tudo o que nós queremos, não é ter ouro, prata, dinheiro,
os melhores amigos, os melhores diplomas. Não, isso não é viver bem. Viver bem é vivendo dia a dia com Deus, tendo paz no coração, tendo um propósito de vida real. Qual é o propósito de vida real? Glorificar ao Senhor nosso Deus com a nossa forma de viver. Segundo, orar. Orar muito. Olha, perceberam que eu sou um pregador esquisito, não foi? Exatamente. Eu sou muito esquisito. Até eu me espanto, eu falo assim, puxa vida, eu sou realmente esquisito. Mas eu quero caminhar com vocês para o final da pregação. Três coisas, eu falei de duas: sentir a miséria e orar. Mas antes de eu partir para o terceiro ponto e caminhar por fim, quero perguntar para vocês. Quando eu era jovem, ainda não crente, a professora fez uma pergunta. Qual a melhor hora do dia para você? Tinha que colocar no caderno, né? A resposta. Então eu respondi naquela época. A melhor hora do dia é a hora de comer. Eu tinha ali faz muito tempo, sabe, irmãos? Porque eu tinha lá os meus 13 anos, 12, 13 anos. Se passou muitos anos. Eu me converti com 22 anos. Parei de estudar com 14 anos. Foi uma vergonha para mim. Mas eu me converti, Deus endireita os nossos caminhos, então eu voltei a estudar. E quando eu voltei a estudar, eu já tinha me convertido. Me converti com 22 anos, assim que eu me converti, eu falei, vou voltar a estudar. E surgiu essa mesma pergunta. Pergunta mais elaborada, porque era outros professores, não era aquela coisa mais de adolescente. Então eu respondi para a professora. A melhor hora do dia é a hora que eu estou com Deus. Eu não falo isso por orgulho, irmãos. Porque nós estamos com Deus, nós perecemos. Quanto tempo vocês gastam diariamente orando? 10 minutos? 20? 30? 1 hora? Alguém diz, pastor, você não sabe a minha vida como é corrida. Então, assim, eu não tenho tempo para orar. Mas eu aproveito para orar, eu estou sempre orando em espírito. Sempre eu lembro de alguém em espírito quando eu estou fazendo as coisas, quando eu estou passando um zap, quando eu estou nas redes sociais, quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou fazendo qualquer atividade ou qualquer coisa, eu lembro dos irmãos e lembro dos meus colegas descrentes, então em espírito eu lanço uma flecha ao céu. Alguns outros podem dizer, eu oro 20 minutos todos os dias. Quanto tempo Jesus gastava em oração diária? Irmão, sabe por que nós oramos tão pouco? Porque nós ainda não entendemos
o valor que Jesus tem para nós e o valor que as almas têm para Jesus. Pensa bem. Porque esse Jesus Cristo é extremamente valoroso para mim. Ele é o Deus da minha vida. Ele é aquilo que nós cantamos. Ele é aquilo que nós cantamos. Por que com facilidade nós cantamos uma coisa e na prática nós praticamos facilmente outra? O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É um corinho lindo que nós cantávamos muito em Chácara Santa Maria, onde eu passei um bom tempo lá. E tem outros hinos do cantor cristão que são maravilhosos. Porque nós oramos tão pouco. Porque nós começamos um tempo de oração e logo esse tempo de oração ele só foi um tempo, um pequenino tempo. Só por isso. Agora, por que essas coisas acontecem? Porque Jesus Cristo não tem o valor real que ele tem para nós. E porque as almas das pessoas não têm tanto valor para nós. Por isso, meus queridos irmãos, que nós não temos tempo intercessório diário pelas pessoas. Por isso que nós não temos compromisso diário. Eu tenho meu tempo de oração. Jesus Cristo, em João 17, a oração sacerdotal, ele orou por aqueles daquele tempo, orou pelos convertidos daquele tempo, orou por outros que iriam se converter. Paulo fazia isso. Pedro fazia isso. A igreja primitiva fazia isso. Gente, me dói o coração. Me dói muito. Quando nós falamos assim, se eu tivesse mais tempo, eu faria isto e aquilo. Uma lista enorme de coisas que nós poderíamos fazer. Quantas vezes nós falamos assim, se eu tivesse mais tempo, eu oraria mais. Porque é muito pouco o meu trabalho de oração. E certamente eu que estou falando preciso de orar mais, muito mais. Eu tenho essa necessidade. Então eu vou caminhar para o fim. Pregador muito esquisito, não é verdade? Mas sabe, eu tenho aprendido há algum tempo que a gente tem que falar aquilo que Deus quer, não o que nós queremos. Terceira situação que eu aprendi durante meu trabalho, esses 32 anos que eu sou convertido e tenho trabalhado para Deus, tenho feito pouco, mas agradeço a Deus pelo pouco que eu tenho feito. É trabalho. Seja eu lá onde eu moro, seja vocês aqui, seja os irmãos de São Paulo. Essas coisas têm que nos acompanhar por onde quer que andarmos. Todos os dias essas coisas devem fazer parte da nossa vida, meus irmãos. Fale com as pessoas de Jesus. Entrega folhetos para elas sobre Jesus. Seja um doador de Bíblia que fala sobre Jesus. Compre livro e distribua que fala sobre Jesus. Invista na obra evangelística pessoalmente.
Passa a listinha de pessoas que você gostaria que se convertesse, passa a orar a partir de hoje. Ore e ore sempre. Convida para vir à igreja. Isso também é lícito. Melhor do que convidar para vir à igreja é pregar para ela onde ela está. Porque se ela não vier na igreja, ela ouviu a palavra. Mas ela vindo na igreja, ela vai ouvir também. Veja só. Procure ter contato com as pessoas, não contato só para falar do mundo e tudo o que no mundo há. Tenha contato com as pessoas, não só para falar do mundo e de tudo o que no mundo há. Porque não tem nada no mundo mais impressionante do que o Senhor Jesus Cristo e a sua bendita palavra. Por isso que os apóstolos falaram, olha, escolhe homens, 7 para fazer esse trabalho de cuidar das mesas, e nós vamos dedicar à oração e à palavra. Será que aqueles homens não tinham coisas melhores para fazer? Não tinham. Aquelas eram as coisas melhores. Essas são as coisas melhores que eu e você podemos fazer. E fora, olha, além de você estar investindo, além de você estar amando a Deus mais, com essa atitude, você está investindo em pessoas. Em pessoas. Além disso, eu faço um desafio a você. O prazer que você vai sentir na vida. Não tem prazer maior. Um prazer que ultrapassa os maiores dos prazeres mundanos desta terra. A oração é uma bênção. Então, trabalho. Ó, que interessante. Por que a terceira parte é quase inexistente na vida da maioria de nós? Pensa bem. Quantos crentes falam de Jesus Cristo todos os dias? Pastor, mas eu trabalho. Então, mas e no seu trabalho? Pastor, mas eu estudo, e na sua escola? Pastor, eu estou na escolinha das crianças, e na escolinha da criança, se você é uma criança cristã. Quem falou que criança não pode ganhar outras crianças para Jesus? Pastor, mas eu sou adolescente. O que os adolescentes vão pensar se eu falar da Bíblia? Eles não vão gostar. Eles podem até não gostar. E podem até pensar numa porção de coisas a respeito de você. Mas você está amando aquela outra pessoa que você está evangelizando. Ela pode se converter, ela pode se salvar. Por que que a terceira... Por que que a... olha só. Quantos trabalhos de oração nós temos? A noite do refúgio da oração. Vamos passar a noite inteira orando. Vamos passar a tarde da oração. Vamos orar a semana toda. De diversas maneiras. Quantas vezes nós paramos as nossas atividades para orar? Agora, olha que interessante. Oração, sentindo miséria, oração e trabalho. Porque há tão pouco trabalho, na maioria das igrejas, trabalhos evangelísticos. É inexistente hoje em dia. É inexistente o trabalho de evangelismo nas igrejas. Bom, o que eu fui fazer lá onde eu estou morando? Eu fui fazer trabalho evangelístico. E o trabalho evangelístico consiste em panfletar. Evangelizar é falar de Jesus Cristo, é abordar as pessoas, é usar um cartão, chegar até a pessoa como desculpa. O folheto é só uma desculpa para você chegar até a pessoa, porque você não vai chegar com a pessoa assim, sem mais, sem menos. Mas Bíblias, panfletos, aproveitar as situações, ter novos contatos.
receber as mensagens que nós gravamos, passar para outras pessoas, oferecer as mensagens, oferecer os estudos. Trabalho. Jesus disse assim, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando não se pode mais trabalhar. A igreja primitiva trabalhava continuamente. A Bíblia fala que eles não cessavam de anunciar Jesus nas casas, na sociedade. Irmãos, o campo está lá fora. São os seus vizinhos, são os seus colegas de trabalho, os colegas de escola, os contatos que você tem. Amigos, colegas, parentes, são essas pessoas. Trabalho, muito trabalho. Meus irmãos, quantos aqui têm o hábito de separar um tempo do dia para falar de Jesus para as pessoas? Isso é pecado. Porque Jesus falou assim, ide e pregai. É um mandamento, não é opção. Quando eu e você não fazemos, nós estamos sendo desobedientes. Irmãos, Deus abençoa a sua palavra. Esse era o sermão que eu tinha para pregar nessa noite. Muito obrigado pela oportunidade. O que eu queria falar estava aqui. Mas o que Deus queria que eu falasse estava aqui. Que eu marquei muitos anos atrás. Espero que Deus abençoe vocês. E eu torno a falar. Sou um pregador muito esquisito. Obrigado por me ouvir nessa noite. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Essa era a mensagem que eu tinha para pregar a vocês. Muito obrigado. E se você que está aqui, que não é um crente ainda, já ouviu a palavra da boca do pastor, da boca de outros irmãos várias vezes, que você deve entregar a sua vida a Jesus, aproveite hoje a oportunidade. Porque tudo o que eu falei aqui nessa noite está em prol do projeto de Deus para os pecadores. Deus tem desejo que os homens se convertam, se arrependam dos seus pecados, recebam o perdão e sejam servos e servas de Deus. Então, se você já tem ouvido a palavra, já sabe o que é ser um crente, mas ainda não é um crente, se torne um crente nesta noite. Deus abençoe.